Você sabe quais são as principais atribuições que o marco legal do saneamento básico estabeleceu para os municípios brasileiros? Nós vamos falar sobre isso no podcast Grifão dessa semana. O marco legal do saneamento básico brasileiro é a Lei 11.445 de 2007, que estabelece funções que deverão ser observadas pelos diferentes entes federados. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal apreciou e reconheceu a constitucionalidade do sistema de interação entre as diferentes esferas da Federação Brasileira no que diz respeito à concretização desse direito fundamental social, que é o saneamento básico. Conforme a estrutura desenhada e já implantada por essa lei, caberá à União e aos estados e DF elaborar prioridades, elaborar, de fato, as diretrizes que deverão ser implementadas pelos municípios em matéria de saneamento básico. Isso porque os municípios são os titulares do direito e do dever de implementar as atividades com a finalidade de viabilizar à população os direitos sociais inerentes ao tema saneamento básico, que engloba o acesso à água potável e também à rede de esgoto tratado. E nessa lógica de atuação em conjunta dos entes federados, havendo a função reconhecida e prevista na Lei 11.445 de 2007 da União de elaborar as diretrizes juntamente com os estados do DF, também está previsto que caberá à União um papel importantíssimo, que é a liberação de recursos, em especial para os municípios, para que os municípios possam implementar no plano fático esses serviços de saneamento básico que foram delimitados como prioritários pelo governo federal e pelo governo dos estados. E é justamente essa interação entre governo federal e municípios que se dá, em especial, por meio das transferências voluntárias ou não, podem ser transferências previstas em lei, que a União deverá fazer em prol dos municípios para que os municípios possam executar as atividades de saneamento básico, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há nenhuma violação ao princípio da autonomia federativa do município, a previsão no artigo 50 da Lei 11.445 de 2007, que determina que os municípios apenas poderão receber as transferências feitas pela União para custear o serviço de saneamento básico se as atividades implementadas pelos municípios forem condizentes e guardarem compatibilidade com as diretrizes e prioridades fixadas pela União. Isso mesmo, a União poderá negar a realização de transferências de recursos para o serviço de saneamento básico que será implementado pelos municípios, caso determinado município da Federação Brasileira não esteja implementando o serviço de saneamento básico em conformidade com as diretrizes e prioridades fixadas pela União. Então, os gestores municipais, em especial os prefeitos locais e os secretários municipais, deverão se atentar para que as atividades voltadas à implementação do serviço de saneamento básico estejam sempre alinhadas com as diretrizes fixadas pelo governo federal, sob pena de, havendo uma incompatibilidade constatada, o município não receber recursos federais que eles têm direito, de fato, para a implementação desses serviços. Não há violação ao Pacto Federativo e o Supremo entendeu que, na verdade, trata-se de uma regra de compliance na gestão pública, já que, com essa medida que visa alinhar todos os municípios para que eles possam concretizar essas diretrizes de forma harmônica e isonômica no país, se assegura que nenhum município irá, com recursos federais, atuar fora dos quadrantes, fora das diretrizes estipuladas pelo governo federal, com a finalidade de garantir de forma isonômica o acesso ao saneamento básico da população brasileira. Não há, portanto, a menor possibilidade de agora haver declaração de inconstitucionalidade dessa regra, que eu repito para vocês, teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo,
e que condiciona o recebimento de recursos federais pelos municípios para custear o serviço de saneamento básico que os municípios vão prestar, apenas se houver a compatibilização da atividade municipal na concretização do direito ao saneamento básico com as diretrizes fixadas pelo governo federal e também pelos governos estaduais. A União tem um papel importante, que é a liberação de recursos, e os municípios têm um papel importante também, que é a realização de obras de saneamento básico. E desse modo, entendeu o Supremo que a União e os municípios irão atuar em sintonia, já que os recursos federais apenas serão disponibilizados se ficar comprovada a atuação dos municípios brasileiros de modo a atender essas diretrizes fixadas pelo governo federal. Eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, os nossos podcasts aqui da Grifon. Lembro que os podcasts são publicações semanais, sempre com conteúdo atualizado, que envolve direito público, com uma atenção especialíssima para a realidade municipal. E peço para que você continue acompanhando nosso podcast, que acompanhe as publicações semanais do nosso canal no YouTube, acesse lá o YouTube, ative a notificação, para na semana que vem você já ser comunicado imediatamente assim que o novo podcast for publicado aqui pela gente. Temos também os podcasts disponíveis nas plataformas de streaming digital, como é o caso do Spotify, e quero, em especial em relação a esse tema, informar vocês que muito em breve nós lançaremos aqui na Grifon Brasil, no EAD Grifon, que é o nosso núcleo de educação à distância, um curso de Direito das Cidades, em que o tema Marco Legal do Saneamento Básico vai estar presente, assim como vários outros assuntos de interesse dos municípios brasileiros. Mas antes desse curso ser lançado, você já pode acessar nosso endereço, que aparece aí na tela, se matricular nos cursos de capacitação da Grifon hoje, começar a fazer as atividades e, ao final, receber um certificado da Grifon. Nós temos vários cursos disponíveis e eu tenho certeza que serão cursos muito importantes para você, que atua como gestor público, atua como agente público, ou é um cidadão que quer aprender mais sobre o direito brasileiro. A gente volta na próxima semana com mais um podcast. Até lá!